a vergonha triunfante da cruz. Hebreus 9 versículos 25 a 26. 58º livro da Bíblia e 19º do Novo Testamento. Neste livro podemos observar alguns conselhos dados aos judeus para que permanecessem firmes na fé em Cristo. Aqui, nos é mostrado as bênçãos de Deus para aqueles que possuem fé e creem nele. Ao longo dos 13 capítulos podemos acompanhar que muitos judeus estavam retornando para o judaísmo devido às perseguições que sofriam como cristãos. Este livro chama os judeus a manterem-se firmes nos caminhos do Senhor, para que não duvidem de Cristo e não o provoquem, assim como seus antepassados. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Onde vossos pais me tentaram, me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Hebreus 3 versículos 7 a 9. Em Hebreus também é mostrada a autoridade e superioridade de Cristo, sendo ele superior às leis de Moisés, aos anjos e aos profetas, sendo assim, superior a todas as coisas. Cristo é revelado como o grande sumo sacerdote, misericordioso, que padeceu sobre os nossos pecados e nos dá a salvação eterna. Ele também é o mediador entre os cristãos e Deus, que nos mantém em comunhão com o Senhor. Aqui também conhecemos mais sobre Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus e uma figura de Cristo. Melquisedeque havia abençoado Abraão após este retornar de uma batalha para salvar seu sobrinho Ló. Com a bênção, Abraão concedeu a Melquisedeque o dízimo. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o, e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Gênesis 14 versículos 18 a 20. Outra mensagem deixada em Hebreus está no que aconteceria após a morte. Para aqueles que não creem no Senhor, o juízo. Para aqueles que creem, o perdão dos pecados já consumado e a salvação. Portanto, neste livro podemos entender a necessidade de crermos no Senhor, pois o sangue de Cristo foi derramado pelos nossos pecados. Cristo se sacrificou para que tenhamos a vida eterna. Não devemos endurecer nossos corações às suas palavras, mas sim fortalecê-los com graça e fé. O livro de Hebreus no contexto da Bíblia Sagrada. Hebreus ocupa a posição imediatamente após o livro de Paulo aos Tessalonicenses e antes do livro de Tiago no Novo Testamento, na seção das epístolas gerais. O autor da epístola não é explicitamente identificado, embora a tradição antiga atribua a autoria ao apóstolo Paulo. No entanto, a autoria exata permanece incerta, sendo o autor um líder maduro da igreja primitiva, profundamente versado nas escrituras hebraicas e no sacerdócio levítico. O contexto bíblico-teológico de Hebreus é dirigido a cristãos de origem judaica que enfrentavam forte tentação de retornar ao sistema sacrificial do judaísmo. Escrita provavelmente entre 60 e 70 d.C., em um período de crescente perseguição e incerteza, a epístola demonstra a superioridade absoluta de Cristo sobre o antigo sistema de sacerdócio levítico. Hebreus 9 trata especificamente da superioridade do sacrifício de Cristo sobre os sacrifícios anuais do dia da expiação, enfatizando que a obra de Cristo é perfeita, definitiva e irrepetível. A insuficiência dos sacrifícios repetidos. O texto de Hebreus 9 versículo 25 estabelece uma comparação fundamental. O sumo sacerdote entrava anualmente no Santo dos Santos com sangue de animais, repetindo o mesmo ritual ano após ano. Esta repetição, longe de demonstrar eficácia, revelava a limitação inerente do sistema sacrificial. Os sacrifícios do Antigo Testamento eram sombras, símbolos que nunca puderam remover o pecado de maneira definitiva. Hebreus 10 versículos 1 a 4 explica claramente: porque a lei tem a sombra dos bens vindouros, mas não a imagem real das coisas, de maneira alguma podem aquelas coisas, que anualmente se oferecem, aperfeiçoar de forma definitiva os que se chegam a Deus. Do contrário, não teriam deixado de ser oferecidos, porquanto os que prestam aquele culto, uma vez purificados, não teriam consciência alguma de pecados. A necessidade de repetição anual era uma prova constante de que aqueles sacrifícios nunca podiam fazer a consciência perfeita. A suficiência absoluta do sacrifício único de Cristo. O versículo 26 declara: agora,
porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. A expressão uma vez por todas é o cerne da mensagem. O sacrifício de Cristo não requer repetição porque é completo e perfeito. Diferente dos sacrifícios animais que cobriam temporariamente o pecado, o sacrifício de Cristo removeu o pecado completamente. A palavra aniquilar traduz o termo grego pabolir, indicando uma destruição definitiva. O pecado, que mantinha os homens em escravidão eterna, foi destruído na cruz. Hebreus 7 versículo 27 afirma: ele não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados, e depois pelos do povo, porque isso fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. A cruz não foi um sacrifício parcial que necessita de complementos, foi a solução completa e definitiva para o problema do pecado. A vergonha da cruz revelada como triunfo eterno. A cruz de Cristo, aos olhos humanos, era o ápice da vergonha. Como o apóstolo Paulo declara em Hebreus 12 versículo 2, Jesus suportou a cruz, desprezando a vergonha. Crucificação era a forma de execução mais humilhante e dolorosa conhecida. No entanto, essa aparente derrota se revela como a vitória suprema. A vergonha da cruz foi o instrumento pelo qual Deus aniquilou o pecado e conquistou a redenção eterna. Colossenses 2 versículos 14 e 15 revela o triunfo da cruz, havendo cancelado a cédula que consistia em ordenanças e que nos era contrária, removeu-a do meio de nós, cravando-a na cruz, e, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O que parecia ser a derrota de Cristo foi, na realidade, a derrota completa de todos os poderes das trevas. A vergonha da cruz tornou-se o estandarte da vitória eterna. A mensagem de Hebreus 9 versículos 25 e 26 nos confronta com a realidade transformadora da obra consumada de Cristo na cruz. A repetição dos sacrifícios do Antigo Testamento testemunhava sua insuficiência, o sacrifício único de Cristo testemunha sua perfeição absoluta. A vergonha da cruz, longe de ser uma derrota, é o fundamento de nossa salvação eterna. Esta verdade tem implicações profundas para nossa fé e prática. Primeiro, ela nos assegura que nossa salvação não depende de esforços contínuos para manter o favor de Deus. O que Cristo consumou na cruz é suficiente para sempre. Como afirma Hebreus 10 versículo 14, porque, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Em segundo lugar, a suficiência da cruz nos liberta de qualquer tentativa de acrescentar obras humanas à obra de Cristo. Qualquer sistema que sugira a necessidade de sacrifícios adicionais, sejam eles litúrgicos ou morais, contradiz a verdade da expiação única. Nossa confiança deve repousar exclusivamente no sacrifício perfeito de Cristo. Finalmente, a vergonha triunfante da cruz nos chama a viver de maneira digna do sacrifício que a tornou possível. A cruz, que foi o instrumento de nossa redenção, deve moldar nossas vidas. Como Paulo declara em Gálatas 6 versículo 14, quanto a mim, porém, longe esteja de me gloriar, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu, para o mundo. Que compreendamos plenamente a glória da cruz, onde a maior vergonha da história humana se tornou a maior vitória da história da redenção. Que nossa fé se firme na obra consumada de Cristo, para que possamos viver com a certeza de que o pecado foi aniquilado e a salvação foi eternamente assegurada. Agradecemos porque, na aparente vergonha da cruz, nosso Senhor Jesus Cristo realizou a redenção perfeita e definitiva. Ajuda-nos a compreender plenamente a suficiência de seu sacrifício único e a viver na liberdade que ele nos proporcionou. Que nossas vidas reflitam a glória daquele que suportou a cruz, desprezando a vergonha, para que pudéssemos ter acesso eterno à tua presença. Em nome de Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote e redentor. Que Deus abençoe e te guarde você e a sua família. Se gostou, curta, compartilhe e se inscreva no canal para novos vídeos.